Comecei aqui a gravação, até porque esse foi um dos pedidos do Felipe, né, Felipe? A gente não pode deixar... Deixa eu ver se voltou. Cátia, tirando uma dúvida, tem alguém de Fortaleza aí? Você sabe? Olha, pela lista eu não consigo ver a origem, então só o pessoal entrando para saber. Esperar então a galera entrar. Tá bom? Vocês estão vendo o meu slide com o objetivo do encontro, né? E mudei agora para apenas o começo. Vocês estão vendo? Sim. 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 Então, como o Fábio falou, esse é o primeiro encontro, tá? Então, é um encontro curto, relativamente curto, porque esse assunto dá pano para manga. É um resumo de alguns treinamentos que eu tenho em mente, tá? Um deles eu já estou desenvolvendo junto com a Infolev, que é o funil de vendas aí de clientes. A gente tem umas outras palestras que a gente está trabalhando juntos também, mas eu sei que ainda tem mais assuntos. Então, eu conto com vocês, até no final eu preparei um formulário aí para vocês preencherem, quais são os outros temas que a gente pode trazer com esse objetivo de democratizar mais as informações. Da minha parte, o que eu me comprometo com vocês é buscar soluções, né, para as dúvidas, para as dores que vocês têm. Eu não vou ter a resposta para tudo, porque é o que eu falo, eu sou menos especializada, sou mais jornalista. Tem muita coisa que eu sei, mas tem muitas coisas que vocês provavelmente vão saber mais do que eu. Mas, de repente, eu consigo buscar mais informações, fazer pesquisas, ir atrás de empresas, de outras pessoas, para a gente trazer essas informações aqui, tá? O que nós separamos aqui para vocês hoje, tá? A gente dividiu esse encontro em duas partes, então eu vou falar para vocês aqui de quem decide, tipos de clientes e funil de vendas, que o Fábio já viu uma parte desse conteúdo hoje de manhã, tá? E eu que vou tocar esses 3 primeiros temas aqui. E na segunda parte, se der tempo, tá, Dani? Que eu falo muito, mas vai dar tempo, sim. Que eu acho que eu já coloquei o cronômetro aqui, pode deixar. Acho que é o que vocês talvez tenham até mais vontade de discutir, porque eu falei com alguns particular e vi que isso é uma dor, né? Que é como prospectar clientes, né? Que é como fidelizar esses clientes que já estão na carteira e, no final, como criar um desejo de modernização. Eu só queria alinhar expectativas, gente, que em uma hora e meia, a gente não vai conseguir tratar todos esses assuntos com mais profundidade. Então, esses 3 primeiros assuntos que a gente está trazendo, ele está um pouco mais profundo lá no trabalho da Infolev, que o Fábio vai divulgar o treinamento e vocês vão poder fazer inscrição. E os de baixo são futuros treinamentos que a gente vai poder se aprofundar, tá bom? Então, acho que eu acabei falando, né, de quem eu sou aí, só vou dar mais uma informação para vocês. Tenho 49 anos, sou casada, tenho 2 filhos na adolescência, então a minha cabeça está assim de cabelo branco, não só por conta da Atlas Schindler, mas também por conta dos filhos. E tenho 3 gatos, acho que isso é importante falar, porque são coisas que me atraem. Mas essa sou eu. Dani, você quer se apresentar? Falar um pouco mais aí? Vamos lá. Boa noite para quem eu não falei boa noite ainda. Eu sou a Daniela Debonis, eu tenho 43 anos, sou mãe de 2 pequeninhos, Rodrigo tem 1 ano e meio, Malu tem 5, sou casada. São 22 anos de área comercial, sendo 15 desses na área de elevador. Eu comecei lá na ThyssenKrupp, finada ThyssenKrupp, que agora virou TKE, né? Saí de lá, fui para a Atlas Schindler, foi a minha maior experiência. Na Atlas Schindler eu rodei vários departamentos em várias regiões e saí da Atlas Schindler o ano passado, fui uma leve passada na Orona e tive que me desligar da Orona porque eu estou participando de uma aceleradora da empresa Meta Facebook. Eu tenho um grupo que fala de transição para cabelos grisalhos, apesar de não ter filhos na adolescência, mas, né, estão aqui, talvez por causa dos elevadores, não sei, pode ser que seja isso. E aí, por questão de agenda, eu não consegui mais tocar a Orona junto com a aceleradora e optei por me dedicar a fazer essa transição de carreira. E aí, como é que eu estou aqui de novo, já que eu fiz uma transição de carreira? Eu chamei a Kátia para me ajudar com alguns conteúdos de inteligência emocional. Como a Kátia falou, a gente já se conhece,
Eu entrei na Atlas Schindler em 2013, então a gente se conhece desde lá. E aí eu chamei a Kátia em um desses posts do LinkedIn, a gente se reencontrou, fazia tempo que a gente não conversava também, e eu pedi para ela me ajudar. Vou fazer um evento agora de grisalhas, ela vai palestrar no meu evento, e a conversa começou aí. Só que não dá para... Vocês estão aqui, vocês sabem, quando a gente espeta o dedo no cabo de aço, acabou, não sai mais, fica na alma o negócio. E aí, a gente conversando, surgiu a ideia de fazer esse treinamento, né? Treinamento, vou falar treinamento, esse bate-papo que nós vamos fazer aqui. Então, foi assim que eu vim parar aqui. É isso. Legal, Dani, obrigada. Adorei espetar o dedo no cabo de aço. Mas é assim mesmo que funciona, é isso. Espetou o dedo, já era. Bom, gente, não dá para a gente falar de elevadores se a gente não falar de cliente, né? Muitas brigas que eu tive, tenho no segmento, principalmente com o pessoal mais da técnica, né? Dizer assim, né? O meu elevador, quando o elevador é do cliente. Não, esse meu elevador, né? Porque o elevador precisa, né? E, no fundo, quem precisa é o cliente, né? É o cliente que assina o contrato, é o cliente que paga os nossos salários, é o cliente que resolve se quer, se não quer. E a gente esquece, muitas vezes, de definir para os nossos consultores técnicos e até para os técnicos, quem que é esse cliente? De quem que a gente está falando, né? E hoje, no marketing digital, isso está mais popularizado ainda, né? Que a gente conseguir enxergar o cliente como uma pessoa, que a gente chama persona, né? Então, quem são essas pessoas dentro do condomínio, né? Primeiro que a gente precisa ver aí, né, é o síndico de fato, né? O síndico está no topo aí das decisões, mas a gente tem outras figuras, que são figuras bastante importantes e que vão tomar a decisão junto com o síndico na hora de falar se é a empresa A, se é a empresa B, se vai modernizar, se vai querer um quadro da marca tal, se não vai querer, né? E hoje a gente tem síndicos aí que sabem muito mais do que no passado, né? Então, vamos começar pelo síndico aqui, tá? De fato, o síndico é quem assina, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, para fazer uma pesquisa de satisfação, para saber o que aquele condomínio quer e deseja, a gente fala com o síndico. Por quê? Porque ele é o responsável civil e criminal por tudo que acontece no condomínio durante a sua gestão. E, às vezes, se deixar algum babado, inclusive depois que ele sair, porque ele é o responsável civil e criminal. Inclusive, até comentei isso com o Fábio ontem, que eu acho que esse, inclusive, é um dos módulos que a gente precisaria criar para o pessoal entender o que significa esse civil e criminal, porque muitas vezes nem o síndico tem ideia da responsabilidade que ele tem na mão. É claro que hoje o síndico profissional, ele tem mais essa visão, né? Quando a gente tinha um síndico ali mais morador, o do meu prédio aqui é morador, tá? Mas ele é mais experiente, ele já veio de outro condomínio que ele também foi síndico e tal. Mas muitas vezes não sabe, não tem ideia, né, do que estar num condomínio em que ele escolheu uma empresa de manutenção, que ele escolheu praticamente ele, mais 2, 3 pessoas ali, né, e depois acontece um acidente, um incidente, alguma coisa que vai prejudicar o dia a dia do condomínio. É bastante sério. E muitos dos nossos vendedores não conhecem isso a fundo para usar esse argumento na hora de fazer uma venda, uma defesa de uma carteira, alguma coisa nesse sentido, tá? Conselho consultivo, né? Quem ainda fala de conselho, né, está desatualizado aí na lei. Eu bati minha mão aqui, tirei o microfone do lugar. Está desatualizado, porque desde 2002 que o Código Civil Brasileiro já não pede mais o conselho consultivo. Tá? Antigamente, ele era formado pelos próprios moradores do prédio e eles auxiliavam o síndico nas principais tarefas e decisões envolvidas aí no dia a dia. Tá? E aí era formado por 3 moradores do condomínio, né, eleito através de assembleia. Tá? Hoje, não tem mais os conselhos consultivos, e aí a gente vai ver aí as comissões, que se por um lado facilitou, por outro lado está mais difícil ainda a gente identificar
quem é quem no condomínio, tá? Quando a gente tinha o conselho, pelo menos a gente sabia, chama o conselho, vamos falar, vamos discutir, vamos levar as informações, posso te ajudar, né, na negociação. Hoje ainda, às vezes tem comissão, às vezes não tem, a comissão é formada por vários tipos de pessoas, tá? O conselho fiscal, né, ainda está aí, né? Então o conselho fiscal é importante, porque todos os condomínios têm, mas o que ele vai ver são as contas no final do ano. Dificilmente o conselho fiscal vai ser um grupo de pessoas que a gente vai levar uma negociação para essas pessoas, né? Eu trouxe o conselho fiscal só para a gente entender que o conselho fiscal vai ajudar o síndico a olhar todas as contas que foram feitas durante aquele período, tá? Então, se ele não ajuda a escolher a empresa que vai fazer a manutenção ou a modernização, o conselho fiscal pode ser um questionador, sim, do que foi feito, tá? Então, também não deixa de ser um personagem importante aí, tá? Eu ponho a mão aqui. Tá? E aí, a gente tem, né, a parada começa a ficar legal, né? A gente tem os proprietários, moradores, locatários, locadores, né? Todas essas pessoas influenciam o síndico. E aí as pessoas me falam assim, Kátia, mas quem loca o apartamento não toma decisão, né? Não vai para a assembleia. Mas põe uma pessoa que está alugando um apartamento, bastante crítica e chata, que ela vai ficar brigando com o dono do apartamento porque o elevador não funciona, e ela vai querer redução do valor do aluguel porque o elevador não funciona, e vai cobrar o síndico de mudar a empresa de manutenção porque o elevador não funciona, né? Então, até o locador aí, né, quem está alugando o apartamento ou a unidade comercial, ele influencia o síndico, sim, na decisão. Tá? E a gente tem que ficar muito atento para isso, né? Então, quem vai decidir de verdade, né, algumas coisas que o síndico, a gente vai ver o que é decidido em assembleia, qual é a quantidade, sim, é o proprietário, né? Mas o proprietário pode dar, né, o documento lá, né, que... Ai, fugiu o nome, deu um branco. Ato falho aqui. Procuração. Procuração, estava tentando lembrar. Ele pode dar procuração, principalmente se ele estiver nessa briga do inquilino ficar enchendo o saco porque o elevador não funciona, e se não funcionar ele vai sair, ele vai reduzir o preço, tá? E aí o proprietário pode dar essa procuração para ele votar aí na Assembleia, tá? A Dani tem de tudo desse negócio aí. Quantas negociações na Assembleia, né? Que Nossa o Senhora! negócio pega, né? Vocês Eu também acho que devem... eu acho que eu participei mais de assembleia do que de balada na minha vida. E vocês também devem ter histórias boas de assembleia, né? Eu, que não era a minha vida do dia a dia, eu participei de algumas bem interessantes, com histórias bem legais, tá? Bom, eu trouxe esse quadro para vocês, tá? Um quadro básico sobre o que são as despesas aí, quem decide o que dentro do condomínio, tá? Então, dentro do condomínio, a gente vai ter despesas ordinárias, tá? Que são aquelas despesas do dia a dia, tá? Para o funcionamento do condomínio. Essas despesas, elas são aprovadas diretamente pelo síndico, tá? Então, quando o síndico fala assim, eu quero trocar o contrato de manutenção, mas eu preciso levar para a assembleia, eu preciso levar para o conselho, né? Ele está usando um argumento para postergar essa negociação, tá? Porque ele não precisa, até porque conselho já não tem mais. O que ele pode realmente, e é legal fazer, é levar para dividir essa decisão com os comitês, com os grupos que vão ajudá-lo no dia a dia, tá? Mas montar uma assembleia para votar um contrato de manutenção, um novo parceiro que vai entrar, isso não existe, não é necessário e não é obrigatório. Até porque dificilmente o síndico ia conseguir juntar tanta gente, que a gente vai ver aqui, para poder fazer uma aprovação de uma substituição de contrato de manutenção de elevador, tá? Aí a gente vai para as extraordinárias, né? Aí sim começa a brincadeira de ter que aprovar, tá? Então, quando a gente está falando de despesas necessárias, tá? O que é isso, né? Elas são essenciais e elas têm risco do condomínio parar
se o síndico não tomar uma decisão imediata, tá? Então, troca de cabo de aço, por exemplo, pode ser uma dessas, né? Ali está condenado, né? O elevador pode parar ou já parou, né? E o síndico precisa aprovar aquela despesa urgentemente, tá? Então, ele pode fazer essa aprovação de forma direta, tá? O que vai pedir aí assembleia, tá? E quantidade de aprovação? São as úteis, tá? E as voluptuárias, né? O que são as úteis, tá? Elas são benéficas, elas não vão ser urgentes, tá? Mas elas vão agregar valor ao patrimônio, né? Elas vão fazer com que aquele equipamento, o elevador, por exemplo, que às vezes tem 10, 15, 20 anos, viva ainda mais, tenha uma vida útil ainda maior, tá? Então, ele está atualizando aquela tecnologia para dar uma qualidade melhor para o condomínio, tá? E aí ele vai precisar levar realmente para a Assembleia com 50% mais um dos condôminos. É a maioria absoluta, tá? Essa é a definição. E aí até a gente estava conversando com o Fábio, né, a questão das botoeiras e redesign, que elas são consideradas voluptuárias. Eu fui até dar uma olhada no Código Civil para dar uma olhada o que é isso, né? Fala de embelezar, né? Não vai ampliar a vida útil do equipamento, mas ele vai trazer mais conforto para os moradores, tá? Então, no Código Civil, ele está falando de 2/3 dos condôminos, sim, tá? Mas não tem uma legislação que obrigue isso. Então, pode ser que no condomínio ali se decida, né, que um redesign vai poder ser aprovado direto pelo síndico, tá? Mas pelo Código Civil deveria sim ter essa aprovação em assembleia, tá bom? Continuando, né? Considerando isso, que a gente tem esses personagens, que a gente precisa levar para a assembleia, que vai ter que reunir aquele povo todo, que só se reúne quando tem distribuição de vaga, se for para a vaga, você não consegue trazer 51%, imagina, né? É quase que impossível, né? Como que a gente descobre quem influencia, quem decide e quem assina? Quem assina tá fácil, né? Difícil são os outros, tá? Essa parte eu vou deixar, né, a parte mais difícil, aí, a espiga aí, para a Dani abrir um pouquinho mais na frente, porque a gente vai falar um pouco de tipos de cliente, e aí depois à frente ela vai dar uma amarrada, aí como a gente descobre isso, tá? A gente tem várias formas de definir aí tipos de cliente, tá? A gente pode usar no marketing tradicional, né, cliente por democracia, então por dado demográfico, não democracia, é dado demográfico. É o cliente AA, é o cliente VIP, é o cliente baixo padrão. A gente pode usar várias categorias para definir o nosso cliente, tá? Mas tem uma forma que eu acho bem legal, porque essa foi uma pesquisa feita no nosso segmento. Ela não é atual, ela é mais antiga, ela deve ter quase 10 anos, mas eu acredito que ela ainda é bem atual, tá? O que significa isso daqui, tá? Que apenas, eu vou começar pelo fim, apenas 20% da nossa base de clientes aí do segmento, tá? São clientes que eu chamo de tio Patinhas, tá? É aquele cara que é preço mesmo, tá? É um cara que gosta de negociar, que ele vai às vezes abrir mão de alguma coisa a mais para poder ter o menor valor, tá? Ele vai ter prazer em apresentar na assembleia que ele conseguiu o melhor valor, que é o cliente tio Patinhas. O mais engraçado é que quando a gente olha os motivos de perda de contrato, ou então perda de uma proposta de mod, a gente vai ver que mais de 80% dos motivos, eu estou sendo bem generosa com 80%, porque dependendo da localidade até mais, fala que o problema é preço. Tá? Mas o que acontece, né? Se a gente considerar uma base de 100%, se 20% é preço, onde estão os outros 80%? Né? E aí a gente vai começar a olhar o cliente como persona mesmo, que é o que a gente usa em marketing, né? Tem o cara do foco na conveniência, que a gente já vai olhar o que ele valoriza, o cara no foco na transparência e orientado para relacionamento. Tá? O que significa isso na prática, no dia a dia de vocês, né? Através de informações que vocês hoje já têm, então o técnico sabe,
O consultor técnico, quando vai lá, ele ouve, né? Vocês têm essa informação, né? Dá para desenhar uma persona e levar uma forma de negociação com esse cliente mais assertiva, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, você conhece, é que no Rio vocês não chamam por condomínio, né? Aqui em São Paulo a gente chama de condomínio, né? O condomínio XYZ, ou no Rio que fala condomínio, é que a gente fala endereço, já não lembro mais. Tem cada lugar usa um São Paulo, jeito. endereço. É o Falando endereço. de Schindler, é endereço. Falando de Thyssen, é nome de cliente. Falando de Orona, é nome do prédio. No Nordeste é muito prédio também. O condomínio tal e tal, tal. Aí você fica assim, nossa, mas né, condomínio tal, não lembro. Qual é a rua mesmo? Então, tem muito isso. Quando a gente fala assim, o condomínio Santa Luzia. Não, aquele cliente lá é louco. Aquele cara é louco. Nossa, ele exige muito. A gente sabe. A gente tem a persona do cliente dentro da nossa empresa. Só o que a gente faz? A gente não usa essa informação para negociação. Né? E é isso que eu falo, que é a gente profissionalizar o relacionamento com o cliente, né? Porque a hora que a gente começa a usar essas estratégias de marketing, que todo mundo acha que marketing é o negócio mais complicado do mundo. Não é, gente, é uma palavra bonita, né, para dar conceito para aquilo que a gente faz no dia a dia. Né? Só que quando a gente tem conceito, a gente consegue usufruir mais dele, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, né, do cliente, por exemplo, que tem foco na transparência. Eu até fiz um artigo ontem no LinkedIn, se vocês quiserem acessar lá, eu falo um pouquinho mais disso aqui, tá? Então, por exemplo, o cara que é foco na transparência, ele vai querer uma velocidade administrativa muito grande, tá? Porque ele é o cara que ele quer saber tudo o que está acontecendo no condomínio. Ele gosta de estar no controle. Ele vai querer saber o que foi substituído, quando foi a preventiva, quanto tempo demorou, quando vai ser a próxima. É o cara que vai focar na transparência, tá? E também ele quer saber o conteúdo. Né? Então, o que tem no contrato? O contrato prevê isso? Se é de exclusão, quais são as peças que estão fora? É o cara que vai cri-cri no detalhe, tá? Já o cara do relacionamento, né? Ele é aquele cara que você vai ter problema se você trocar o técnico que atende ele, somente se for um síndico que fica no edifício. Né? Você vai ter problema se você trocar o consultor que atende esse cara. Porque ele gosta de ser atendido por pessoas que chamam ele pelo nome, que sabe o histórico do condomínio, que conhece a história dele de negociação. Ele não quer saber de inteligência artificial, ele quer saber de gente. Né? Já o cara, talvez, da transparência, ou até da conveniência, mais ainda até o perfil da conveniência, ele quer o que resolva a vida dele. Né? Então, até é importante a gente entender o cara do foco na conveniência, porque para facilitar a vida dele, muitas vezes ele fecha mão e ele quer o fabricante do equipamento que está instalado no prédio dele. Por que ele quer isso? Porque ele realmente confia que o fabricante é melhor do que a outra empresa que está liderando o mercado, que está trazendo novos processos, novas formas de atender? Não. É que como ele quer ter pouca dor de cabeça, quando ele fala no condomínio, não, eu fechei com a líder de mercado. Se ela está dando dor de cabeça, imagina as outras, tá? Ele usa isso para se proteger, tá? Então, a ideia é a gente desenvolver aí palestras, cursos, conversas, que a gente se aprofunde nas pessoas dos clientes, para ajudar o consultor, para ajudar o vendedor a ter mais facilidade de acesso a essa pessoa. Nós, quando compramos, a gente é totalmente direcionado por gatilhos mentais, tá? O que são gatilhos mentais? É a compra que a gente acha que está raciocinando, mas a gente está comprando porque, por exemplo, eu não quero ter dor de cabeça. Né? Eu fecho com essa empresa aqui porque eu conheço o filho, conheço o pai, que é o dono da empresa, e essa empresa que está aqui, mesmo às vezes ela dando algum probleminha, tendo alguma demorinha ali, não tem problema. Eu quero essa porque eu conheço essa história. Tudo bem até aqui? Estou correndo um pouquinho para dar tempo para a Dani, tá, gente? Tá? Tudo bem. Então, tá bom. Bom, só passando aí, né, que eu já falei desses quadrados aí todos para vocês, tá? Deixa eu ver só se eu esqueci alguma coisa, já falei da equipe próxima, já falei dos processos ágeis que está do lado do cliente sempre que necessário, acho que passei por todas elas de cabeça,
porque hoje eu já tinha feito um esquenta lá em Foleve, então estava fácil, né? E aí a gente vai partir para o terceiro assunto, que eu adoro esse tema, que é o funil de vendas, tá? Esse aqui dá um capítulo inteiro só sobre isso, né? E a gente pode ainda aprofundar mais ainda, tá? O que é funil de vendas, né? É o nome brasileiro para pipeline. Ai, meu Deus, lá vem ela com termos aí do marketing, né? O que é isso, né? Na verdade, ele é um modelo estratégico. E quando a gente está falando de estratégia, a gente não está falando de nada do outro mundo, né? A gente está falando de algo que toda empresa tem, né? Se está na cabeça do dono, se está no papel, se está no método, se tem, né, uma certificação que exige esse tipo de coisa, a empresa vai ter, tá? Mas é através do pipeline que a gente faz a jornada do cliente, né? A gente acompanha aí desde o momento em que o cliente ouve falar da nossa empresa, né? Passo a passo até o momento em que ele vai fechar o contrato com a gente, tá? Quando a gente começa a desenhar, né, o funil de vendas do nosso negócio, a gente começa a entender quais são as etapas e o que leva o cliente a passar para a próxima etapa. Isso que é legal, tá? A gente começa a ter, agora falta pouco para o cliente mudar para a próxima etapa, agora falta muito. E esse cliente não vai virar para a próxima etapa. A gente antecipa isso. Isso economiza muita energia, né? E aí a gente consegue ter uma jornada aí de compra dos clientes para que a gente possa reorganizar, inclusive, a própria empresa. Tá? Eu trouxe o funil mais básico que tem no mercado, tá? Que é o funil AIDA. Se vocês pesquisarem, aí vocês vão encontrar algumas coisas sobre isso, tá? Que basicamente é o que vocês já fazem no dia a dia, que é chamar a atenção do cliente, do potencial, gerar um interesse, né? Transformar esse interesse em desejo e partir para a ação. Vamos dar uma olhada no funil aí mais modernex, tá? Esse aqui é da minha época de faculdade, de MBA, então é antigão. Hoje esse aqui é um modernex, tá? É aquele que a Dani está usando lá na comunidade das grisalhas, lá quando ela começar a produzir os produtos, lá os infoprodutos que ela está pensando, tá? A gente tem ali 100% da nossa base, né? Que é o público geral, é anônimo, ele entra na tua página, ele entra no teu site, ele viu o teu carro com o logo passando na rua, ele viu o uniforme do técnico passando na rua, tá? Mas ele ainda não serve para muita coisa se a gente for pensar em receita, tá? Nesse público aqui, a gente só está gastando dinheiro, a gente só está investindo, né? Então, quando a gente pensa assim, uniforme, né? O uniforme tem um papel de proteção do técnico, né? De ser o IPI, mas ele também é um divulgador do nosso logo, né? O uniforme bem arrumado fala de quem é a empresa de manutenção e está falando com esse público em geral. Tá? E aí tem os anúncios em Google, né, os Google Ads, tem as redes sociais que hoje popularizaram mais essa possibilidade de a gente fazer anúncio. Antes, né, fazer esse anúncio era milhões, né? Eu trabalhei em jornalismo quando a Abril e a Globo eram top e só tinham elas, né? Tá? Hoje a gente já consegue fazer coisas mais baratas, tá? Dentro do marketing digital, usando as ferramentas adequadas, se você fizer um trabalho bem feitinho aqui, você vai conseguir transformar isso em 40% de pessoas que vão se cadastrar para pedir alguma informação. Esse número está bem alto, tá, gente? No nosso negócio, né, considerando que a gente não tem muitas ações estratégicas aí de marketing, tá? Esse número cai muito. Eu estava falando com algumas pessoas que ainda panfletam, né? Eu usei esse exemplo, que é fazer aquele panfleto pedindo uma visita para dar uma olhada como está a qualidade do elevador, né? E a gente sai distribuindo aquele papel em portaria por portaria, tá? O retorno disso é muito baixo, chega a ser 0, alguma coisa, tá? E a gente continua investindo nisso, tá? Então, será que não existem outros formatos? Né? Porque se aqui é 40%, no retorno das cartas de alguém que fala, oi, até quero saber quem é você. É muito menor, tá? E a gente ainda está nas despesas aqui. E a gente vai transformar esse cliente num prospect, num cliente que eu estou prospectando de verdade,
tá? É a partir do momento em que ele quer ouvir falar de mim e que ele quer falar com o meu vendedor. No nosso segmento, a gente usa prospectar o cliente como se fosse isso aqui, ó. E não é, tá? O cliente prospect é aquele que já pediu pelo menos, manda aí o fone, manda um e-mail, visitei teu site, tá? E olha aqui como é pequeno. Opa, é o 15%, olha como é pequeno, tá? E aí sim ele vai começar a ser qualificado para a gente apresentar uma proposta, para a gente conversar com ele, levar o nosso comparativo dos nossos diferenciais e tal. Então, imagina, né? Essa jornada toda de despesa que a gente tem aqui, que a gente investe grana, disposição. E quando eu falo de dinheiro, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa parar de pensar que despesa com marketing é só folheto, tá? Despesa com marketing é o tempo do teu vendedor, que você está tirando ele de fazer relacionamento com o cliente que já está na carteira, para ficar sapateando rua. Isso é dinheiro. Tem que colocar isso no custo, né? E aí a gente, quando chega ali, que a gente está com a bolinha redonda, vamos lá, vamos falar com o cliente, a gente não tem um vendedor preparado para fazer uma boa apresentação da nossa empresa, para falar dos nossos diferenciais, para contra-argumentar alguma crença que o cliente tem, né? E aí a gente põe tudo por água abaixo, né? Tanto esforço para chegar nesse momento e não conseguir fazer uma boa apresentação. E só depois disso é que, enfim, a gente consegue transformar ele em cliente. Eu já conversei um pouquinho com o Felipe aí da Ômega, né? Seria bom, né, Felipe, se a gente conseguisse de tudo que a gente prospecta aí, lá no começo do funil, ter 2% de retorno, né? E nem sempre, né? Você sabe, né? Você está no Sei meio do muito marketing, bem, é então... somente a parte da panfletagem. que todos nós fazemos, tá, gente? As fabricantes ainda fazem, né? As empresas médias fazem, as pequenas fazem. Então, deve ter algum valor, senão ninguém faria. Mas será que é só isso que a gente pode fazer? Será que a gente não pode fazer mais? Tá? Eu trouxe um exemplo de funil para manutenção, que é basicamente isso que eu já conversei com vocês, em cima daquele outro funil, né? Ali está com percentual, aqui não tem, mas é basicamente isso aqui. O que tem de diferente nesse funil? Tá? Quando a gente finaliza o funil da prospecção, tá? A gente precisa começar um outro funil, que aí tem um outro nome, que é o nome da fidelização. Tá? Isso, para mim, é um material que eu estou preparando, que eu não tenho ainda os dados, tá? Eu só tenho o dado da fabricante, eu queria ter mais informações. Quanto a gente investe, né, para prospectar cliente, e que se transforma realmente em cliente em carteira, tá? E quanto a gente investe para fidelizar o cliente que está na nossa carteira. O cara já está dando grana para a gente, ele já está reduzindo o nosso custo, né? Está fazendo aquele rateio, ele já conhece a gente e muitas vezes a gente deixa de fidelizar esse cliente para investir num cliente que vai chegar e às vezes com problemas, com um monte de dificuldade, tá? Então esse aqui é um assunto que me interessa bastante, eu gosto muito disso daqui, inclusive eu fiz uns projetos de fidelização bem interessantes lá na Schindler, tá? Mas eu acho que eu tenho que conhecer um pouco mais, aí mais no mercado de vocês mesmo, que eu acho que faz mais sentido, tá? Bom, e aí eu fiz aqui um funil para mod, né? E uma mod considerando que o cliente já está na carteira, tá? Então aí a gente transforma a base de 100%, né? Os clientes que a gente sabe ali que tem potencial de mod, né? E a gente precisa ter clareza disso, né? Quantos clientes estão na minha carteira que o elevador já pode pedir uma mod? E definir algumas regras. Acima de 10 anos, eu já posso começar a fazer uma prospecção. Acima de 15, qual que é a minha régua aí? Tecnologia, todo mundo sabe que tem elevadores aí das fabricantes que já nasceram pedindo modernização, né? Nasceu já assim, esse aqui é para mod, né? Então, quem são esses equipamentos que estão na nossa carteira, né? Como que eu qualifico isso, né? Através do técnico. O técnico tem informações sobre isso, né? Ele sabe como que o condomínio tá funcionando. E aí a gente fala, por exemplo, no treinamento lá que eu estou fazendo junto com a Infolev, né? Por exemplo, de obras concorrentes, né? O técnico sabe se o condomínio, por exemplo, está fazendo uma obra de impermeabilização que é cara, né, naquele momento. Se ele sabe essa informação, a gente tem que usar isso a nosso favor. O que essa informação pode dizer?
pode dizer que o condomínio gastou o dinheiro que ele estava reservando para alguma outra questão na impermeabilização. Outra informação que a gente qualifica aí, né? Como que está a conservação do prédio? É um prédio que gosta de estar todo direitinho, tem um bom jardim, está sempre pintadinho, a recepção está sempre legal, a portaria, ou é um condomínio que deixa isso muito para frente? Isso é informação que qualifica a nossa proposta de mod. Para quê? Para lá na frente a gente poder apresentar uma proposta que seja viável financeiramente para o condomínio, né? Mas que seja também interessante para a gente que está fazendo a manutenção. Porque também a gente fazer uma modernização meia boca ali é plantar problema para a gente depois que entrega a mod, né? Até o Fábio estava falando dos percentuais aí que a gente tem na cabeça de clientes que são fiéis depois de uma mod, que é alto, tá? Que é um número alto, que é bem interessante, né? Então, a mod, ela é uma ferramenta muito importante para fidelizar o cliente. O que pode acontecer, gente, é que às vezes os próprios colaboradores da empresa não querem a mod. Técnico, se você não trabalhar a cabeça do técnico bem, depois a Dani vai falar disso daí. Técnico vai falar, moderniza não, esse elevador aqui é parrudo, ele aguenta, né? E aí, acabou, né? O técnico tem voz atuante dentro do cliente, tá? Então, é isso. Funil de vendas, ele pode ser aplicado em qualquer momento do seu negócio. Basta você focar no que você quer vender. Se é mod, se é um redesign, se é uma retenção, se é um retorno, tá? Ufa! A minha parte foi, tá vendo? Eu fiz aqui o controle, a gente começou atrasado, Dani, então você não briga comigo que eu atrasei os minutos que a gente demorou. Depois eu vou puxar a sua orelha um pouquinho. Não, tá tudo certo, você já deu uma introdução aí, eu já consigo até reduzir aqui o que eu ia falar, porque você já fez a introdução. Então, vamos falar aqui como prospectar. Quando eu entrei na área de elevador, multinacional, fabricante, não prospectava elevador. Somente trabalhava com retorno ou resgate, como queira chamar, que ia buscar os elevadores que saíam da sua carteira e que estavam aí, né, no mercado. Não fazia prospecção de outras marcas. A partir de 2010, a coisa começou a acontecer diferente e as grandes fabricantes passaram a ser multimarcas também. E investiram bastante nisso, né? Se pegar o exemplo, vou citar o exemplo lá de trás da ThyssenKrupp, a ThyssenKrupp investiu num galpão gigante ali na beirada da Marginal, com um centro de treinamento para outras marcas e um almoxarifado enorme. E as outras fabricantes foram na mesma linha. A prospecção é a forma de você crescer carteira. Então, para a fabricante, ela tem duas linhas de entrada, a prospecção e também, desculpa, Kátia, eu ia te dar o toque para você passar, mas pode passar. Para a fabricante, tem duas linhas de entrada de elevador na sua carteira. Você tem a linha dos novos negócios, NI, novas instalações, que são elevadores novos que estão sendo instalados, e você tem a prospecção, e eu vou incluir nisso o retorno da marca do fabricante. As conservadoras sempre prospectaram. Essa é a única forma das conservadoras trazerem elevadores para dentro da sua carteira para aumentar o portfólio. Pode passar. E aí a gente tem duas coisinhas que são muito importantes ali na hora da prospecção. A autoridade da empresa e a prova social. O fabricante, ele tem o sobrenome, então é fácil ele chegar lá e falar assim, eu sou o fulano de tal, com o sobrenome X do elevador que está instalado aí no seu condomínio. E a conversa se abre dessa maneira. E para as conservadoras que não têm esse sobrenome, não tem esse... Então, tem que construir essa autoridade e essa prova social. Como se constrói a autoridade? Prestando um bom serviço, tendo cliente que fale bem de você. Porque o zelador que está desse lado aqui, se esse zelador comenta que está com problema com o elevador, esse zelador, no boca a boca, é a pessoa que vai te apresentar dentro desse outro prédio, te abre essa porta. Então, você precisa prestar um bom serviço. E isso
já mata 2 coelhos com um tiro só, né? Você já cria autoridade e você já faz a prova social. Você imagina que bacana quando o zelador fala assim, você está com problema aí no elevador, eu vou te dar o telefone da Daniela, lá da empresa X. Olha que legal a referência, porque esse zelador, ou esse síndico, eu estou falando do zelador, mas poderia ser o síndico também, qualquer pessoa que tem um nível de decisão dentro do condomínio que faz essa indicação, já é meio caminho andado para você entrar nesse condomínio. Pode passar, Kátia, por favor. E aí, na prática, se você não... Falando da indicação, na prática, como é que você abre o leque para fazer a prospecção? Relacionamento com a administradora. Então, se você conhece a administradora, se você trabalha direitinho, se você está junto com a administradora quando acontece um problema, ela com certeza acaba levando você para os clientes dela. A administradora é uma porta muito importante, porque uma indicação de uma administradora tem um peso bom, principalmente se é uma administradora que tem uma reputação, ela tem um peso muito bom. Então, estreitar relacionamento com o administrador é essencial, o consultor precisa fazer isso. A Kátia comentou do levantamento porta a porta, que a gente fala da panfletagem. Eu também, particularmente, com 15 anos de consultora, eu acho isso uma bobagem, você colocar um consultor para gastar sola de sapato, fazer essa prospecção. As grandes tinham uma figura lá que era um consultor mais júnior que fazia isso. Minha sugestão é que um estagiário poderia fazer tranquilamente, mas não é só panfletar, não é só jogar o panfleto por cima. É você fazer uma lista de algumas perguntas essenciais, por exemplo, nome do síndico, nome do zelador, nome da administradora, marca do elevador, mais ou menos a idade do prédio. Se o estagiário conseguir acesso ao zelador, essas informações são garantidas. Se ele conseguir acesso ao porteiro, no mínimo ele vem com o nome do síndico, com o nome do zelador e com a marca do elevador. E aí você já consegue descartar se vale ou não, porque tem conservadoras que são especializadas em alguns modelos de equipamento, em algumas tecnologias, em algumas marcas, e outras não têm interesse, que são, de repente, aqueles elevadores lá que a Kátia falou, que já nasceram mortos, né? Desculpa, que já nasceram pedindo para modernizar. Aí, essa é uma forma de fazer o filtro e conseguir ter acesso ao que interessa, para levar para o consultor, e aí o consultor conseguir trabalhar com o primeiro filtro já feito. Diga. O Alexandre Araújo levantou a mão. Alexandre, pode falar. Você já quer fazer a pergunta? Oi, boa noite. Não, na verdade, só pegando um gancho ali, tá? Hoje em dia é muito mais difícil zelador e porteiro passar contato de síndico. Sim. Tá? Eu, na verdade, eu atuo na região de Balneário Camboriú. Tá. Na verdade, eu sou da área técnica e atualmente na comercial também. E eu vou dizer assim, é uma grande dificuldade, até muitas vezes a questão do síndico profissional, que é aquele que vai no condomínio uma vez por semana, quando vai, muitas vezes. E também o síndico morador, muitas vezes ele não permite, ou a própria informação que vem tanto do zelador quanto do porteiro, eu não posso passar, deixa o teu cartão, deixa o teu material, que ele vai entrar em contato. E aí se faz necessário, sim, aquela prospecção ainda do panfletinho de porta em porta. Isso, Alexandre, você tem razão. Com a pandemia e a questão da segurança, agravou muito isso, dificultou muito, você tem razão. Eu senti muito isso quando eu saí da Schindler, que eu estava em modernização, e eu fui para a Orona para a prospecção, eu realmente senti tudo isso. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, assim, a minha sugestão de estagiário é que ele faça essa primeira prospecção e já panflete. O nome do síndico, eu concordo com você que é mais difícil, mas, no mínimo, o zelador,
você acaba conseguindo o nome. E aí, Alexandre, para você pegar o telefone e ligar no prédio depois, né? Você já sabe qual é o elevador, tem uma ideia mais ou menos de idade, já sabe, você já tem algumas informações ali daquele condomínio, para você ligar e falar assim, alô, portaria, eu quero falar com o seu João, por exemplo. O teu acesso libera muito melhor do que se você falar, portaria, oi, eu quero falar com o zelador. É por isso esse filtro, entende? Ô, Dani, deixa eu fazer uma contribuição. Alexandre, legal que você é aí de Balneário Camboriú. Você conhece o síndico de valor? Oi? Você conhece o síndico de valor? Não conheço. É um perfil de um síndico profissional que ele está treinando síndicos profissionais bem aí em Santa Catarina, tá? Eu não sei se ele é de Balneário Camboriú, mas eu vi que ele faz muitas ações aí em Balneário Camboriú, tá? Por que eu estou falando dele, né? Eu acho que a gente precisa, como empresa de manutenção, conhecer um pouco mais os perfis possíveis dos síndicos profissionais, tá? Eu não sei a tua empresa, mas da empresa em que eu vim e as empresas que eu tenho falado, eu tenho conversado com muita gente, o síndico profissional, apesar de estar cada vez mais quantidade, ele ainda é uma persona mal definida na nossa cabeça. Tá? A gente ainda fala do síndico como se fosse o morador, que a gente estava tirando sarro, né? O morador de pijama, né? E a gente ainda fala, quando a gente fala síndico, vem essa personalidade na cabeça. A gente precisa trocar o nosso mindset. Como? Conhecendo quem são essas pessoas. E essa, sim, é o meu desafio, tá? Se vocês conhecerem síndicos profissionais que gostam de falar, eu tô atrás, tá? Eu tô fazendo contato com um monte de consultoria para abrir caminhos aí nos síndicos profissionais. O que eu quero deles? Eu quero saber quais são as dores que eles têm. Eu quero saber por que é tão difícil, né, a negociação com as empresas de elevador. Quais são as crenças que eles têm de não trocar a empresa que eles têm ou de trocar as empresas que eles têm? O que eles assim têm receio quando vai apresentar uma mod? É isso que eu quero descobrir para poder criar materiais aí para vocês, tá? Então, Alexandre, se você tiver aí algum síndico profissional que está no teu calcanhar, me dá o nome que eu vou atrás. Eu pesquiso, sou uma detetive, tá? Para eu conseguir tentar entender essas coisas. Com certeza. Tá, então vamos retomar. Eu concordo muito com o que a Kátia falou, porque a gente sempre teve aquela visão que o síndico ou é aquela senhorinha, ou é aquele senhorzinho que era lá, de repente, o síndico do nosso prédio lá no passado, ou aquele síndico que a gente conhecia, e isso não é mais, esse perfil mudou bastante. Tem muito desses ainda? Tem, mas esse perfil mudou bastante. Um levantamento do próprio técnico pode ser também uma estratégia boa. Então, o técnico vai fazer manutenção naquele prédio, ele consegue dar uma passada no prédio do lado e falar, opa, zelador, tá tudo certo aí? De repente deixar um cartão do consultor. Essa é uma estratégia que eu usei muito nas 3 empresas que trabalhei, tá? E a prospecção em grupos de WhatsApp, e aí a gente pode ampliar, né? Falar de eventos no Secov aqui para São Paulo, é isso, Kátia? Me ajuda aqui. Secov é só São Paulo? Não, Secov é Brasil. Cadê meu controle que eu estava fazendo a lista de chamadinha, aproveitando? Secov tem no Brasil todo. Brasil todo, né? Brasil. Que daí você tem Secov, Sinduscom, que aí você tem os regionais, né? Inclusive, o Sinduscom São Paulo tem uns cursos bem interessantes. Eles já tiveram um curso de síndico profissional, né, que formava os síndicos profissionais, e algumas informações até que eu tenho de mercado é dessa época, desse curso de profissionalizar aí síndicos profissionais, tá? Ok, você volta lá naquele, já pode até passar aquele ali. Mais um. Então, entenda, o relacionamento é o que vai te levar para o fechamento do negócio. Creia, não tem outra alternativa, é relacionamento. Só que para a gente fazer essa prospecção, a gente precisa que a empresa tenha clareza do que ela quer e de onde vai chegar, porque senão você sai batendo em tudo quanto é lugar e, enfim, acaba trazendo até equipamentos que não fazem sentido.
Então, você precisa primeiro entender se o que te interessa é, de repente, maior abrangência, porque você quer crescer a tua carteira num espaço maior, você quer abranger mais bairros, mais regiões, ou se você quer ter maior penetração. Se você for abranger, se você for ampliar isso, o que você vai fazer? Você vai precisar crescer na mesma proporção à estrutura. Porque imagina que você é uma conservadora que está na Zona Norte, bem fechadinha ali, e você vai prospectar um elevador na Zona Sul a troco de quê? E aí, no teu final de semana, você tem um técnico plantonista que está aqui na Zona Norte porque tem a maior concentração de elevadores, e vai para a Zona Sul correndo, tirar um passageiro preso, e vai levar 1h30 para chegar lá. E aí, a tua fidelização foi para o vinagre. Você perdeu a tua fidelização aí. Então, você tem que estar com essa estratégia definida. Se você é empresa, você tem que ter essa estratégia muito clara para o teu consultor. E se você é consultor, você tem que estar muito por dentro do que a empresa espera de você, porque senão você perde tempo. Uma conservadora que não trabalha com tecnologia, eu não sei, vou chutar, OTIS. Você não vai prospectar elevadores OTIS, então você nem perde tempo nisso. Você foca em elevadores Schindler, elevadores Orona, elevadores Thyssen, elevadores, enfim, e você deixa aquele elevador de lado. Não, nós não temos restrição de tecnologia, não temos restrição de marca, ok, então tudo bem, você tem um campo maior, mas você direciona de acordo com o que te interessa. E veja, se você tiver mais clientes na Zona Norte, aonde é mais fácil você fazer o boca a boca? Aonde é mais fácil você conseguir a ajuda de indicação? Ali na Zona Norte, ok? Acho que você pode passar, Kátia, por favor. E aí, como fidelizar esse cliente que a gente gastou tempo, energia e muito dinheiro para trazer ele para a carteira, e quando ele chega na carteira, a gente simplesmente esquece que ele existe, chuta ele para o cantinho e a gente vai lá procurar o outro. Lembrando que custa muito mais caro a gente trazer um cliente do que a gente cuidar do cliente que está na carteira, que a Kátia falou, é o cara que já está abrindo a carteira para você, é um cara que já está te trazendo dinheiro, já está te trazendo algum retorno, então é ele que você precisa se preocupar. Tem que prospectar, claro, mas você não pode, você tem que equilibrar os pratinhos, né? Lembrem, um cliente bom é um cliente que reclama. Esse cliente que reclama, que você fala, ai meu Deus, é aquele cliente que aponta aonde estão as suas deficiências, aonde você precisa melhorar. E daí você gasta milhões em uma consultoria dentro da tua empresa para apontar aonde você precisa melhorar, quando na verdade você tem o teu cliente que te explica e te conta. E aí é uma questão de adequação de estratégia. Pô, eu estou devendo aqui, eu estou devendo ali, eu estou devendo no céu. É uma adequação de estratégia. Então, não reclamem do cliente que reclama, porque ele é teu maior amigo. Pode passar, Kátia. Ai, preciso falar. Pode Desculpa, falar. gente. Pode falar. Durante anos, eu que cuidei da pesquisa de satisfação da empresa, tá? Isso que a Dani está falando é fundamental, né? Aquele cliente que reclama, que traz informação, era o cliente que não sai da carteira de jeito nenhum. Até quando a gente queria que ele saísse. Exatamente. Exato, é assim que funciona. Porque aquele cliente que reclama, ele não quer sair da tua carteira, ele quer que você melhore para ele parar de reclamar. Porque aquele cara que nunca te procura para nada, que você nem escuta falar, você pode ter certeza que cedo ou tarde chega uma cartinha de cancelamento que você não sabe nem de onde apareceu. Você fala, mas quem era esse cara que eu nunca nem ouvi falar? É assim que acontece. Vamos lá, quem influencia, quem decide, quem assina, que a Kátia falou lá em cima. Nem sempre o cara que assina é o cara que decide. Nem sempre. Às vezes a gente fica muito preocupado em correr atrás do síndico, porque ele tem o poder da caneta, quando, na verdade, o cara que toma todas as decisões lá é o zelador, por exemplo. Ou se não é o zelador, é um conselheiro, um membro de comissão, às vezes até um morador.
E como que você identifica isso? E como que você acha e entende? Bom, você tem que conhecer teu cliente. Não tem jeito, em pleno 2022, um consultor falar que eu não conheço a minha carteira. Não tem como. Se você não conhece a tua carteira, você para tudo que você está fazendo amanhã é dia 11, estamos no meio do mês, não é fim de mês, não está na correria. Você para amanhã, separa umas 2 horinhas ali e monta uma estratégia de visitar a tua carteira. Porque o cliente, ele precisa saber com quem ele vai falar, ele tem que conhecer a tua cara, e você precisa saber quem é o decisor ali. Porque quando você tem um problema, porque quando você precisa apresentar um reparo, uma modernização, você tem que saber em quem você vai chegar. Se o decisor é o zelador, e você vai apresentar uma modernização, por exemplo, para o síndico, perdeu seu tempo, queimou o cartucho, ainda corre o risco de levar uma invertida ali e levar uma carta de cancelamento. É muito importante você conhecer o cliente e saber como que a banda toca. Daniela, eu tenho trocentos clientes, como é que eu vou fazer isso? Liga para o teu técnico. O técnico é o melhor amigo do consultor, não é o supervisor que é o melhor amigo do consultor, o técnico é o melhor amigo do consultor. Quando você for fazer essa rotina de visita, que você parar na frente do prédio, você, antes de entrar e se anunciar, você liga para o técnico, você fala, técnico, eu estou aqui no prédio tal, no endereço tal, e tá tudo bem aqui? Eu vou entrar. E esse técnico vai te falar, pelo amor de Deus, Daniela, não entra, tem 3 dias que o elevador tá parado aí, ninguém resolve. E aí você entra e fala, oi, dona Kátia, eu vim tomar um café com a senhora, fazer a visita de relacionamento, a senhora tá bem, dona Kátia, tá tudo bem? Aí a Kátia vai falar, eu tô péssimo, o elevador tá parado, ninguém sabe de nada, porque já veio 5 técnicos aqui, não resolveu. Então não queime teu cartucho. Muito cuidado, liga pro técnico antes, porque o técnico é o cara que sabe tudo o que está acontecendo. Aliás, esse técnico é o cara também que vai descobrir se tem carro de outra empresa rondando o teu prédio, se alguém lá está falando que vai modernizar o elevador, se tem um bilhetinho lá no elevador de chamada para assembleia, assunto elevadores, e você não foi convidado. O teu técnico é que vai te falar tudo isso, não é mais ninguém. Entende? Acho que... Dani, lembrei de uma coisa bem importante, conforme você estava falando. Uma vez eu fiz uma visita, eu estou tentando lembrar se foi em Brasília, porque em Brasília você tem os prefeitos de quadra, né? Que é o cara que cuida ali das quadras, que é bem diferente das outras cidades. Eu acho que foi em Brasília, porque está vindo essa imagem na minha cabeça. E uma pergunta que o vendedor fazia para o prefeito lá de quadra era assim, você está sabendo se tem algum colega seu aí que está com dificuldade com outra empresa de manutenção? Porque se tiver, pode dar um toque que a gente está com alguma campanha lá e nem não tinha campanha nenhuma, tá, gente? Era só um tralalá, tá? Então, às vezes, a gente está gastando sola de sapato lá, que a gente está falando com o Alexandre, né? De só na panfletagem, e às vezes o técnico que está lá no prédio pode fazer essa pergunta para o porteiro, zelador, administrador, ó, né, se souber aí de algum prédio aí da Redondeza, que está tendo muito problema com empresa de manutenção aí, que é concorrente da gente, dá uma avisada, porque a gente está com alguma coisa bem legal lá, né? E aí pode ser que você consiga o telefone de indicação, né? Sem ter que ficar com sola de sapato, tá? Boa, Kátia, muito bem lembrado. Então, assim, existe uma fórmula secreta para você, mágica, uma bola de cristal para você descobrir quem é esse cara? Não. Você precisa conversar com o teu técnico e precisa conhecer o cliente. É esse o caminho, tá? Para todos. O cliente saiu, o cliente entrou, para todos. Esse ciclo não para. Mudou síndico? De novo, vamos lá. E assim, esse é o caminho. Mais uma. Pontos de contato. A gente vai falar um pouquinho aqui de quais são os pontos de contato dentro do condomínio, mas eu quero só frisar que o ponto de contato do cliente é o consultor. Todo cliente precisa saber quem é o consultor. Você pode não ter conseguido uma reunião presencial com o síndico, se apresentar da forma como você queria, mas minimamente você precisa deixar um cartão no prédio, você precisa, ou com o síndico ou com o zelador, tá? Você precisa deixar um cartão no prédio. O cliente precisa saber com quem que eu vou falar se eu tiver um problema. Ah, já sei, é com a Daniela. Ah, mas e se o problema for técnico? Ok, com a Daniela também.
Não, mas a Daniela, mas o técnico é com o supervisor. Ok, mas o consultor precisa estar sabendo de tudo que está acontecendo dentro do prédio, porque a fidelização, toda a parte de gestão vai ser feita pelo consultor. O consultor não pode ser pego de surpresa, sabe? Que nem eu falei, chega no prédio, o elevador está uma semana parado e ele não está nem sabendo que o elevador está parado. Então, o cliente precisa saber quem você é. Pode passar. Ponto de contato são todas as interações que são feitas ali no condomínio. E aí nós vamos começar, eu vou falar do técnico, que é muito importante. O consultor vai no condomínio e aí o zelador fala assim para ele, não, mas nunca nem vejo o técnico entra correndo e sai voando, ele nunca me fala nada. É muito importante que o técnico tenha consciência de que ele precisa chegar e falar, oi, zelador, oi, portaria, oi, quem quer que seja, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas aí? E aí alguém vai falar, pô, a porta do terceiro andar está batendo. Porque senão o técnico vira as costas e ele abre o chamado. E aí você perde tempo e você perde dinheiro com uma coisa que poderia ter sido resolvida ali na hora. Entendeu? Então, a visita mensal do técnico, ela precisa ser informada. E aí a gente vai para aqueles clientes que às vezes não querem nem saber, que são os caçadores de preço, como a Kátia falou, e vai para os clientes também que são detalhistas e que são da transparência, da conveniência, e isso é muito importante, tá? Não só deixar o papelzinho assinado lá no condomínio. Agora, com o digital, nem papelzinho se deixa mais assinado no condomínio, né? Atendimento e resolução do chamado. Se você é o técnico, entra mudo, resolve e sai calado, ok, não vou ficar nervosa se eu sou a síndica ou a responsável ou a zeladora. Mas se você é o técnico, se você atende o chamado, deixou o elevador parado e nem falou para mim o que aconteceu e quando que alguém vai resolver, aí o negócio fica ruim. Então, é muito importante essa interação do técnico. O técnico precisa saber disso. Quem que vai orientar o técnico nesse quesito? Consultor? Supervisor? Eu, Daniela, que conheço o cliente e vou falar, técnico, olha, lá o seu Antônio é o cara que você precisa avisar. Essa conversa, ela precisa existir. Esclarecimento de dúvidas sobre serviços e resolução de alguma cobrança ou algum problema, né? Veja, prestar um bom serviço não quer dizer não falhar, né? Prestar um bom serviço quer dizer que você vai ter transparência na hora de informar para o teu cliente tudo o que acontece. Todo mundo falha e falhas irão acontecer. Isso é normal. Ninguém é perfeito. O cliente precisa saber para quem que ele vai ligar, com quem que ele vai falar. Se é um problema técnico, ele fala com quem? Se é um problema comercial, ele fala com outro. Se é um problema de faturamento, aonde que ele liga? Quem que resolve isso? O cliente tem que ter isso muito claro. Eu já vi em alguns lugares, alguns departamentos que eu passei ao longo dessas 3 empresas que eu comentei, que costumava se mandar um e-mail para o síndico aí, até numa regularidade, atualizando todos os telefones. Síndico, seu consultor é fulano, seu supervisor é ciclano, o telefone do faturamento é tal, qualquer problema de cobrança é por aqui, e enfim, isso é muito importante. E o acompanhamento técnico de outros prestadores de serviços. Sabe aquele negócio do tipo, vai pintar a casa de máquina, ou então vai trocar o cabo da câmera que arrebentou? Isso aí é motivo de dor de cabeça e dor de barriga para muita gente, porque um demora, atrasa, o outro técnico que é vendido por hora fica bravo, e isso tem que ser muito bem desenhado. Normalmente é o técnico que já conhece o prédio, e se não for, ele tem que estar orientado. É super importante que o técnico que chega lá no prédio esteja orientado de onde ele está pisando. Podemos. E aí, voltando lá no que eu me antecipei um pouquinho, quando deu ruim, né? Às vezes dá ruim, muitas vezes dá ruim. Em se tratando de elevador, várias vezes dá ruim, e isso é normal, vai acontecer.
Dá ruim porque estava frio e daí ficou calor, e daí o óleo afina e muda a regulagem da porta, isso é normal. Deu tempestade de reparo, a gente falava, quando cai aquela Isso. tempestade que queima tudo quanto é inversão. Isso, porque deu uma chuva que não parou nunca mais, e aí você tinha um técnico no setor e deu 10 passageiros presos, e o coitado se virou em 1000, mas ele levou 1 hora para chegar no prédio, e isso vai acontecer. E é importante que quem está lá de porta-voz, né, o consultor, ele saiba transformar essa conversa bem desagradável numa narrativa que seja coerente e verdadeira, porque, assim, não tem nada pior do que a gente ficar inventando moda e o cliente olhar para a nossa cara e tem gente que não sabe mentir, e, assim, fica muito feio. Então, a transparência é sempre o melhor caminho. A gente não vai deixar de falhar, a gente vai falhar, mas a gente precisa resolver, e o cliente tem que estar ciente de qual momento estamos. Realmente, doutor, o técnico que foi aí era o técnico que estava de plantão, ele não tem conhecimento nessa tecnologia, e amanhã ou logo depois nós já enviamos o técnico que tinha conhecimento para sanar o problema, e não é vergonha nenhuma, porque ninguém detém todo o conhecimento do mundo, e está tudo bem você falar que você não sabe. Falar que não sabe e resolver em seguida. Podemos? Agora, essa é a parte que eu amo mais de paixão de tudo. Eu tinha horror de falar de modernização, porque eu sempre ouvia dizer que modernização eram 2 alegrias, uma quando você vendia, outra quando o cliente saía da carteira, mas não é bem assim que a coisa funciona, né? A gente precisa... Quando que isso acontece? Quando você vende uma modernização totalmente desestruturada e sem saber, sem conhecer o teu cliente. E aí, realmente, são 2 alegrias. Uma quando vende, a outra quando sai da carteira. Quando você faz uma venda de modernização bem centrada, bem estudada, entendendo o que teu cliente precisa, o que o elevador precisa, aonde a comissão não está na frente de tudo, né? Tem todo um estudo técnico primeiro para depois você pensar na sua comissão, ou pensar no valor da venda, no caso de quem é dono de empresa aqui, você fideliza o cliente. Por que você fideliza o cliente? Porque normalmente essa modernização ela é paga em suaves prestações, né? Tudo parceladinho. Enquanto esse cliente está pagando a sua modernização, ele não vai sair da tua carteira. Você tem a opção de renegociar um contrato. O que eu usava de estratégia na Atlas Schindler? Porque na ThyssenKrupp eu não me aventurei a vender modernização muito, não, vendi algumas, mas na Atlas Schindler eu me dediquei muito a vender modernização. Eu fiquei 4 anos na carteira, depois saí de licença maternidade, quando voltei, já voltei para a modernização. E como é que a gente... Pode passar, Kátia, mais um. Como é que você cria o desejo da modernização? A primeira coisa é, de novo, conversar com o técnico. Tem que estar alinhado, porque tem técnico que gosta muito daquela tecnologia relé, e aquilo para ele é a melhor coisa, porque ele está super acostumado, ele dá um jeitinho no carvãozinho, ele faz um negocinho assim, ó, pá, coloca ali de novo, ele resolve, ele já conhece o elevador de trás para frente, e ele não tem problema naquele cliente. E aí, quando você fala em modernizar, se você atropela o técnico, quando você falou com o síndico, com o zelador, o teu ponto de contato lá dentro, ele vai falar para o técnico, porque ele vai falar, porque é no técnico que ele confia, e ele vai falar, escuta, o que você acha de modernizar isso aqui? O técnico vai falar, você é doido, não mexe nisso aqui não, que foi o que a Kátia falou. Não mexe nisso aqui não, esse elevador aqui, ó, essas coisas novas de hoje não presta não, isso aqui ó, tem 40 anos, 50, 60 anos, é grosso, ó, os negócios aqui é bom. E é isso que ele vai falar. Então, a primeira coisa, você tem que alinhar com o técnico. Tem que ter já um relacionamento com o consultor. Não dá para o consultor simplesmente chegar lá e falar, oi, dona Kátia, prazer, eu sou a Daniela, eu vim aqui trazer um orçamentinho para a senhora aqui, ó, 300, 400, 500 mil reais.
Não dá para isso acontecer, não dá. Então, tem que ter um relacionamento prévio para chegar nessa conversa. O técnico, ele é o cara que vai poder trabalhar isso para você, porque ele vai começar a falar, zelador, tá vendo, ó, esse elevador aí, ó, 30 anos, 40 anos, 50 anos, tá difícil vir peça, precisa de tecnologia, tá na hora de começar a pensar em modernizar, quando se moderniza a peça fica mais barata, os componentes têm mais facilidade, disponibilidade em estoque, então é o técnico que vai começar a plantar essa semente. Eu fazia um par, na verdade, não, um trio muito bom, quando eu trabalhava ali na Zona Norte, lá na Schindler, com os meus 2 meninos de apoio. Eles eram os caras que soltavam a semente, e quando eles soltavam a semente, a gente ia lá só para negociar e concretizar, porque o cliente já estava ciente do que eu ia fazer lá. É muito importante ter essa relação, porque é no técnico que o prédio confia, né? Quando que você identifica, por que eu vou modernizar aquele elevador, ou por que eu vou apresentar? Bom, grandes reparos são um indício de que precisa modernização. Você tem uma máquina que está vazando óleo, o cabo já está prestes a ser trocado. Você tem alguma máquina, na Schindler nós tínhamos algumas máquinas que já tinha um orientativo de troca, um orientativo técnico de troca. Enfim, será que vale a pena eu vender o cabo de aço para esse cara? A máquina dele está ruim, está roncando, está vazando óleo. Daqui a pouco tem que trocar o coroa sem fim. Será que vale a pena? Como é que eu vou vender um cabo, que é um orçamento alto, né, para o prédio, e daqui 6 meses, 8 meses, o cliente nem terminou de pagar ainda aquele cabo? Como é que eu vou falar para ele que precisa fazer o vazamento, ou que está roncando e a gente precisa trocar coroa sem fim, ou precisa fazer retífico, enfim. Então, grandes reparos são sempre portas de entrada para a modernização. E é muito importante o consultor ter bem isso, e quem que vai ajudar o consultor se ele não veio da área técnica, né? O supervisor é um cara de apoio e, de novo, o técnico. Então, vocês entenderam que o técnico é peça fundamental em tudo isso, que sem o técnico, coitadinho, ele está ali abandonado, esquecido, mas ele é o cara que faz toda essa engrenagem virar, porque ele está todo mês no prédio. Por mais que eu tenha falado aqui, a gente precisa criar uma rotina de visitas de relacionamento. O consultor não vai conseguir fazer todo mês o mesmo prédio, mas o técnico está lá todo mês. Ele vai enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. E ele tem um relacionamento diferente, até das conversinhas com o zelador e com os porteiros, que ele tira informações que a gente não vai ter acesso, certo? Ô, Dani, e uma coisa legal do técnico que você falou, eu fiz um trabalho lá com a Top Elevadores, eles são lá de Belo Horizonte, de trabalhar o técnico na comunicação com o cliente, tá? Excelente. E eles têm ali um grupo de técnicos, né, misturado, os mais velhos e os mais jovens. Cara, os mais jovens são muito vendedores. É muito gostoso desenvolver esses técnicos para um futuro consultor, tá? Enquanto Sim. ele não é consultor, ele está vendendo a mod, o reparo para a gente, porque os meninos falam super bem, tem desenvoltura, né? Então, provavelmente vocês têm na equipe de vocês técnicos que têm toda a capacidade de fazer essa pré-venda, é só treinar mesmo. Eu desenvolvi, durante esse tempo de Schindler, principalmente, né? Na Thyssen também, mas no tempo de Schindler, eu desenvolvi muitos dos meninos que trabalhavam comigo, que viraram consultores, que viraram supervisores, que foram para fora de São Paulo, que voltaram para São Paulo, e é muito bacana, porque assim, a gente pensa, eu não vou atrapalhar o menino trabalhou o dia inteiro, como é que eu vou levar ele para uma assembleia de noite? Eles amam, porque é uma oportunidade de aprender, mesmo que ele não queira virar consultor, mas é uma oportunidade dele enxergar o mundo que ele não conhece, por trás daquele trabalho que ele desenvolve, entende? Eles gostam muito disso, é importante. Então, criem essa cultura. Criem a cultura de sair para almoçar com o teu técnico, visitar a cliente com o teu técnico, levar o teu técnico para as reuniões, para as assembleias,
Claro, às vezes você precisa preparar antes, porque o técnico ele não tem a noção, às vezes, dos custos que você está estudando, às vezes das estratégias, então você tem que dar uma preparada do mesmo jeito que para quem não é técnico aqui, que é o meu caso, nunca fui técnica, eu não tenho a estratégia de subir no topo da cabine, né? Se eu precisar fazer isso, eu vou precisar de orientação. É a mesma coisa o técnico quando vai para uma reunião comercial ou uma reunião operacional com vocês, tá? E para fechar, né, desejo de modernização, o cliente me pedia, Daniela, está muito caro, eu quero renegociar esse contrato. Eu olhava a idade do elevador, eu já abria um sorriso e falava, claro, doutor, marca uma reunião aí. E aí eu aproveitava essa brecha para dizer que o contrato dele era caro, sim, porque o equipamento dele estava obsoleto, porque as peças eram de maior dificuldade, porque a própria tecnologia era mais difícil para os técnicos mexerem, porque era muito antiga, tinha poucos técnicos que cuidavam, né, que entendiam dessa tecnologia, e eu abria nesse momento a porta para a gente começar a falar de modernização. 10 anos, a Kátia falou, 15 anos, eu não sei. Não me parece adequado e bacana você falar de modernização para um elevador que tem 5 anos de idade. Mas eu acho que 10 anos a gente já pode começar a plantar uma semente. Até porque quando você começa a plantar essa semente, ela não germina igual o feijãozinho que a gente põe no algodão e 2 dias depois ele faz assim. Não, isso demora, vai anos, porque precisa ter toda uma estrutura de fluxo de caixa, prioridades de obras, como a Kátia falou, às vezes você está concorrendo com o cara da pintura da fachada, do vazamento, impermeabilização, garagem que está afundando, enfim. Então, eu queria falar tanta coisa mais, Kátia, mas eu já me excedi aqui bastante para a gente fechar. Precisamos marcar outro desse, viu, Kátia? Precisamos marcar outro. Então, assim, as objeções, né? Você precisa entender a necessidade do condomínio e não do elevador. Como a Kátia falou, o elevador não é teu, o elevador é do cliente. E você precisa entender o que esse elevador precisa. O elevador precisa disso, mas e o condomínio precisa do quê? Você conhecendo o prédio, não tem erro, não, eu te garanto, não tem erro. Depois vocês podem me contar que não tem erro. Buscar a melhor solução, ou 2 ou 5 soluções, discutir com o síndico. Quando você, falando de modernização ou grandes reparos, a ideia é você começar ali, zelador, síndico, que são as pessoas que estão na frente. Depois você trazer pequenos grupos. Quem são os pequenos grupos? O conselho? Às vezes não, porque o conselho fiscal às vezes nem sabe o que está acontecendo. Mas as comissões, ou um morador engenheiro que tem lá, um morador não sei o quê, porque eles adoram trazer esses caras para perto, discutir com eles, e aí você trata toda a proposta, discute o escopo, porque quando você chegar na assembleia, o morador lá do 32, do 51, do 67, eles não entendem de elevador. Então, é muito difícil você aprovar um valor, 200, 300, 500 mil numa assembleia, com gente que não sabe o que está acontecendo. Quando você tem o respaldo de uma comissão, do síndico, a coisa flui. Sem isso, é tiro no pé. Se você chegar na assembleia e falar, boa noite, eu sou a Daniela, vim aqui trazer um orçamento para vocês, esquece. Eu acho que é isso, Kátia. Terminamos? Sim, o Felipe estava falando assim, pode falar, Daniela. Felipe, mas a gente se comprometeu com o horário. Poxa, olha, eu por mim a gente ficava aqui até... eu já retracei. Vamos marcar outro. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com alguma coisinha. Deixa eu só passar para vocês uns recadinhos. Daqui a pouco eu vou parar de gravar. Se vocês tiverem alguma pergunta e puderem ficar mais um tempo, a gente está à disposição. O que vocês podem ir acompanhando para conhecer um pouco mais sobre mim? A Dani ainda está muito enrolada lá na comunidade do Facebook, mas logo, logo ela vem para mais parcerias, tá? Então, a gente já tem aí alguns conteúdos no LinkedIn, tá? Eu montei uma comunidade no Facebook, aí seguindo os passos da minha amiga Dani, mas ainda tem poucas coisas lá e eu estou começando a abastecer dessas informações lá. A gente já tem
alguns webinars aí com o Fábio Mesarano, o Fábio Aranha. Gente, eu chamei um ex-diretor meu lá da Latrocínio, olha quanto tempo, com o Fábio Aranha da Infoleve, tá? Ele vai divulgar essas datas para vocês, não precisam anotar, não, mas a gente já está fechando algumas coisas aí, esses são os primeiros. E esse treinamento, que ele é mais completo, que é o funil de vendas, também está pré-agendado para 30 e 31 de março, e aí a Infoleve vai divulgar para vocês, para poder fazer a inscrição lá direitinho, a gente poder ficar mais tempo falando de coisas mais específicas, tá? Eu estou desenvolvendo aí um podcast só com esses conteúdos. A ideia é chamar mais Danis para falar com a gente, Dani e outras pessoas. Inclusive, vocês estão convidados, se tiver algum assunto que vocês querem discutir, eu estou montando quais serão os próximos episódios, e aí a gente vai poder ir lá para o podcast para poder conversar, papo de quem está no segmento mesmo, né? A ideia, gente, é cada vez mais ter mais conteúdo para a gente deixar esse negócio mais profissional e quebrar um pouco essas barreiras aí que a gente tem. Eu fiz uma avaliação num formulário do Google para vocês avaliarem a gente, né? Mas também para que vocês possam falar quais são os temas que vocês querem que a gente prepare conteúdo, tá? Então, eu vou mandar para vocês no e-mail para que vocês possam responder essa avaliação. Não deixem de responder. Tudo bem? Eu vou parar agora o compartilhamento da minha tela para ver o rostinho de vocês. E agora eu vou parar a gravação, tá? Para que vocês possam perguntar e depois não fique gravado lá para o pessoal, se for entrar outras pessoas, porque eu vou abrir para mais pessoas também. Vocês poderiam agora fazer perguntas e não estar na exposição. Então, pessoal do gravado, a gente termina por aqui. Nossos contatos, eu não passei, peraí, deixa eu só voltar lá. Opa! Não passou, volta os contatos. Peraí, só para quem está assistindo no gravado, poder ver os nossos contatos para poder falar com a Dani ou comigo, se precisar, tá? Eu vou tirar daqui da frente, quem quiser anotar aí, né, o meu e-mail, meu WhatsApp e a Dani Debonis aí no Outlook, tá bom? Então, pessoal do gravado, estamos parando por aqui.